Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. À medida em que a vacinação contra a Covid-19 avança, aumenta o anseio de voltarmos para um estilo de vida pré-pandêmico. Entenda-se aí, sem medidas restritivas ou protocolos sanitários. Em São Paulo, a Prefeitura encomendou um estudo para analisar a possibilidade de retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras. No Rio de Janeiro, autoridades também cogitam permitir que as pessoas circulem sem a proteção a partir do próximo dia 15, caso 65% da população esteja totalmente imunizada até lá. Então vamos lá para a gente entender exatamente o que está acontecendo aqui na cidade. Primeiro, foi encomendado um estudo pela Prefeitura, está sendo realizado, e esse estudo deve responder a seguinte questão: quando a cidade de São Paulo tem capacidade para tirar a obrigatoriedade do uso de máscara? Este estudo especificamente deve ficar pronto em 8 ou 10 dias, portanto, está logo aí, está perto disso acontecer. Depois, quando esse estudo ficar pronto, tem uma segunda parte, que é bater a meta. Qual é a meta? Vacinar 100% dos adultos com mais de 60 anos com a terceira dose, a dose de reforço, e também vacinar 90% da população adulta com a segunda dose. E aí vem as previsões, Colombo. Quando é que isso deve acontecer? Perguntei para o secretário Edson Aparecido e ele me disse o seguinte: olha, este mês, Bruna, muito provavelmente a gente vai ficar usando a máscara, a obrigatoriedade vai continuar mantida, mas a partir do mês que vem, início do mês, mais tardar metade do mês, aí sim essa discussão vai vir mais à tona, porque a população já vai estar vacinada, a meta já vai ter sido atingida, o estudo já vai estar nas mãos, então aí sim a gente vai ter condições de dar uma data para retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras. Mas aí tem uma questão, Colombo, que é o prazo que foi dado pelo governo do estado de São Paulo. O governador João Dória já deu declarações e disse que a máscara deve ser mantida pelo menos até o dia 31 de dezembro. Perguntei para o prefeito aqui da cidade, Ricardo Nunes, e a meta que foi estipulada pelo governo? E ele me respondeu com uma outra pergunta. Ele disse: o governo disse isso baseado em quê? Ou seja, ele acredita que aqui na cidade de São Paulo, o município, pelo menos, tenha condições de responder a essas perguntas antes deste prazo do dia 31 de dezembro, portanto, com esse estudo que está para ficar pronto aí entre 8 ou 10 dias. Existe sim uma previsão da Prefeitura. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, divulgou nas redes sociais também esse planejamento, que diz o seguinte: quando a população carioca for totalmente imunizada, chegar aos 65%, completando o ciclo vacinal, existe a previsão de liberação do uso de máscaras, sim. Isso deve acontecer, segundo a estimativa da Prefeitura, já agora no dia 15 de outubro. A gente lembra que hoje a população carioca está em torno de 56% imunizada totalmente contra a Covid-19. Além dessa liberação de uso de máscaras nas ruas e em locais sem aglomeração, também existem outras medidas de flexibilização que estão sendo previstas para essa data pela Prefeitura. Uma delas é a liberação ali das casas noturnas e danceterias com 50% da capacidade e também liberação de eventos para até 1.000 pessoas, mas esses eventos aí sim, locais abertos e com uso de máscaras de proteção facial. A Prefeitura prevê ainda para o dia 15 de novembro, já numa outra fase, quando a população carioca atinge 75% totalmente imunizada contra a Covid-19, o uso de máscara ser liberado de uma forma mais irrestrita, ou seja, só seria necessário nos locais onde houver ali a casa de saúde, unidade de saúde, e também nos transportes coletivos. Aí é uma outra fase de flexibilização. Também já começam a ser feitos planos para que o próximo Réveillon e o Carnaval de 2022 sejam realizados nas ruas do Rio de Janeiro, sem a obrigação do uso de máscaras e sem restrição de público. E o Comitê Científico da cidade do Rio de Janeiro deu aval para um Réveillon e um Carnaval sem restrições. Agora a Prefeitura segue com os preparativos para a retomada dos grandes eventos no formato tradicional, sem uso de máscara, isso mesmo, ou distanciamento físico. Vamos conversar com a Marcela Monteiro, ela tem mais detalhes para a gente. Marcela, bom dia. Qual foi, afinal, a avaliação do Comitê Científico? Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o Comitê Científico entendeu que a situação melhorou. Isso diante dos números, das internações, do avanço da campanha de vacinação. Por isso, esse grupo de profissionais se colocou a favor desses mega eventos sem qualquer
qualquer restrição. Estamos falando especificamente agora de Ano Novo e de Carnaval, sem obrigatoriedade de uso de máscara, sem distanciamento social. Nós conversamos com o infectologista Alberto Chebaba, ele faz parte desse comitê, diz que o Rio de Janeiro está evoluindo bem, sim, diante de todas essas análises que eles fazem. Relembrou também aquelas metas que nós já trouxemos para você que nos acompanha aqui na CNN. O Rio de Janeiro quer alcançar 65% da população com a dose única ou as 2 aplicações contra o novo coronavírus para começar a retirar as máscaras. Primeiro, nos ambientes abertos, sem aglomeração. Depois, um segundo momento, quando alcançarmos 75% de todos com 12 anos para cima, esquema vacinal completo, aí a proteção facial seria obrigatória apenas para as unidades de saúde e também para o transporte público. Importante lembrar que hoje nós temos cerca de 57% das pessoas completamente imunizadas. Então ainda temos passos pela frente, precisamos acompanhar como é que vão ser os próximos dias de campanha de vacinação aqui na cidade do Rio de Janeiro. Conversamos também com o Daniel Becker, ele é sanitarista, pediatra, faz parte desse grupo de profissionais que sempre auxilia a prefeitura na tomada de decisões, e ele acredita que o Rio de Janeiro está na sua melhor fase desde março de 2020, isso por conta da queda das transmissões, do número de internação e também da fila zerada para o CTI. Então ele também concorda. Nós, claro, vamos seguir acompanhando tudo isso por aqui, trazendo as atualizações na programação da CNN. É com vocês. Essa é a hora de relaxarmos essas medidas para responder a essa e outras questões que envolvem a pandemia de Covid-19. Conversamos nesse episódio com o Alberto Chebaba. Ele é médico infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, muito obrigada por nos atender. Mais uma vez, bem-vindo ao Item Mais. É sempre bom conversar com o senhor. Eu que agradeço aí, sempre um prazer estar com vocês e poder estar atualizando e passando as informações para ajudar todo mundo a enfrentar essa pandemia. Bem, doutor, a dúvida nesse momento, quando a gente ouve prefeituras, governos estaduais, falando, por exemplo, em realização de carnaval, falando em festa de Réveillon, agora em dezembro, e estamos em meio à pandemia de Covid-19. A pergunta que eu lhe faço é se esse é o momento de realizar festas como essas. Olha, a gente está num momento agora de redução importante do número de casos aqui no Brasil. Redução de transmissão, uma cobertura vacinal que está avançando e agora avançando mais rapidamente, principalmente nas cidades mais populosas, nas capitais, né? Certamente, em novembro, dezembro e no carnaval, em fevereiro, a gente vai ter um cenário de cobertura vacinal bem melhor e muito semelhante ao que a gente tem nos outros países do mundo, como na Europa, por exemplo, como Portugal, que já tem 80% da população vacinada. E a gente vê que a taxa de transmissão e o número de casos nesses países caiu bastante. Agora, é claro que o carnaval, o Réveillon, são festividades que reúnem grandes aglomerações. É óbvio que o vírus ainda vai estar circulando aqui no país. A gente pode realizar essas grandes aglomerações com segurança? Com algum nível de segurança, sim, mas é também óbvio que as pessoas que têm um risco maior ao adquirirem a doença, de evoluir para uma doença grave, mesmo vacinados, aqueles mais frágeis, aqueles com imunodeprimidos, os mais idosos, esses certamente não vão poder se expor ainda a uma aglomeração desse tipo. Mas grande parte da população já vacinada certamente vai querer se expor, independente do que a gente disser, do que o poder público autorizar ou não. A gente já está vendo isso acontecendo agora, com festas clandestinas aumentando cada vez mais, com reuniões de famílias. As pessoas vão se expor, vão querer participar, vão querer fazer algum tipo de comemoração, de evento nesse momento. Então, o que a gente recomenda é que é possível fazer o Carnaval e o Réveillon com alguma segurança? Sim, com os dados que a gente tem, se a pandemia continuar evoluindo dessa forma aqui no país, para a vacinação avançando, é possível, mas sempre dentro dos cuidados para algumas populações, né? E, obviamente, sabendo que isso certamente pode aumentar o número de casos, mas provavelmente deve ter pouco impacto em termos de casos graves e mortalidade. O senhor fala da questão da cobertura vacinal para garantir a realização desses eventos. Qual seria essa cobertura ideal, doutor, para garantir a realização dessas festas com segurança?
O ideal é que a gente tivesse próximo a 80% de cobertura vacinal, 80% da população total, né? Então, chegar entre 70% a 80%. A gente tem visto que os países que atingiram esse patamar estão vivendo uma situação muito confortável. Portugal, Dinamarca, Singapura, vivem uma situação confortável. Não significa que o vírus não circule, não significa que não haja casos. Até houve agora um aumento, por exemplo, de casos em Singapura, mesmo com 80% da população vacinada, mas isso não teve nenhum impacto em termos de internação hospitalar e mortalidade. E agora já começa a cair novamente, mostrando que se você consegue esse limiar de vacinação, essa cobertura vacinal, você ainda mantém uma circulação viral, mas com muito pouco caso grave, com muito pouco óbito. Além de vacinação, doutor, o que mais temos que observar para começarmos a flexibilizar as medidas restritivas? Principalmente a circulação, o número de casos graves e a circulação de vírus, né? Saber como está a circulação em uma determinada região, na cidade, no estado, né? Para que a gente possa tomar essas medidas. O número de pacientes internados, né? Usando, por exemplo, o exemplo do Rio de Janeiro, a gente chegou a ter, no pico da epidemia, aqui na cidade, 1.400 pessoas internadas na rede pública simultaneamente. Nesse momento, a gente está em torno de 300 pessoas, ou seja, há uma queda acentuada do número de casos internados. Há 2 meses atrás, esse número era 900 pessoas internadas. Então, há uma queda sustentada e mantida nas últimas 7, 8 semanas. E isso, sim, é um sinal de que a gente está se conseguindo controlar a disseminação da doença. A gente ainda tem muito a avançar, né? A cobertura vacinal na cidade, ela ainda está longe dos 70%, ainda está em torno de 58%, mais ou menos, mas já mostra, né, que o caminho é esse, é avançar nessa vacinação, avançar nessa cobertura para que a gente consiga ter a redução desses indicadores, casos graves, né, e transmissão viral nas cidades, nos estados aqui no Brasil. O presidente Joe Biden fez um Twitter hoje já deixando claro, ele disse o seguinte: você se vacina ou fica usando máscara até você se vacinar, a escolha é sua. Deixando muito claro que o objetivo do governo é traçar uma diferença entre quem já foi vacinado e quem não foi. Tudo isso baseado em pesquisas que mostram a eficácia das vacinas, também na proteção e na dificuldade para transmitir a doença. Se você já foi vacinado, vai ser bem difícil transmitir a doença. A única dúvida que ficou no ar é: como isso vai ser feito? Como que você vai decidir, saber quem já vacinou, quem não vacinou, quem precisa usar máscara ou não? O governo deixou por conta dos estados, dos municípios e dos negócios, dos administradores dos locais, para decidir como eles vão fazer. Mas aqui em Nova York a gente tem um passe no telefone que mostra quem já foi vacinado. Talvez seja o caso, alguns lugares vão pedir esse passe, vão pedir para mostrar esse passe. Inclusive Israel, né, que foi um país que avançou com muita velocidade na vacinação, deu ordens para que os moradores usem máscaras em ambientes fechados. Já fazia 10 dias que eles tinham sido dispensados de usar o equipamento nesse tipo de ambiente, não é? Tamanha preocupação por lá, embora a vacinação esteja praticamente concluída em Israel, não é, Flávia? É isso, Colombo. É um outro país no qual, mesmo com a vacinação avançada, o governo está preocupado com o aumento de casos da variante Delta. Portanto, agora as autoridades israelenses determinaram que as pessoas voltem a utilizar máscaras em locais fechados e também em locais ao ar livre, onde houver aglomeração. Como você falou, isso acontece 10 dias depois do governo ter retirado a obrigatoriedade do uso de máscaras, né? Esses são alguns países onde a vacinação ocorreu num ritmo mais acelerado e, mesmo assim, enfrentaram grandes problemas com o surgimento de novas variantes. Essas experiências internacionais servem de exemplo para muitos cientistas que se mantêm críticos à possível decisão de estados e municípios flexibilizarem as medidas de proteção. No Brasil, a população que está totalmente imunizada se aproxima de 50%, muito abaixo do percentual dos Estados Unidos. 85% da população está completamente vacinada. Voltamos a conversar com o médico infectologista Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, ainda focando nessas festas, Carnaval e Réveillon, são festas conhecidas no mundo todo. Há uma preocupação com a chegada de pessoas de outros países aqui ao Brasil, por conta das variantes que circulam no mundo.
Como garantir que isso não seja um fator agravante para o nosso país em termos de proteção, de combate à Covid-19? Essa é uma preocupação real, porque são festas que não atraem apenas a população brasileira, mas atraem outras pessoas, mesmo brasileiros que estão fora do Brasil, né, que moram fora do Brasil, e também turistas, né, estrangeiros que possam vir para cá. E o ideal é que a gente tivesse uma política, como a maior parte dos países hoje tem, de só permitir a entrada de viajantes estrangeiros, né, vacinados. Então, exigir comprovante de vacinação para que a pessoa possa embarcar e vir para o Brasil e, eventualmente, até associar a realização de um teste pré-embarque, né? Como a gente já exige hoje. Hoje o Brasil já exige um teste pré-embarque, mas o ideal é que a gente tivesse mais uma camada de proteção, que seria a exigência do comprovante de vacinação, para que a gente não recebesse pessoas não vacinadas que pudessem estar infectadas ou se infectarem aqui e aumentar esse risco de transmissão e até de casos graves, né? Uma vez que essas pessoas normalmente têm uma tendência a fazer um quadro mais grave, de maior transmissão e de uma capacidade de transmissão, inclusive, até maior do que a pessoa que já é vacinada. Doutor, comecei essa conversa lhe perguntando se era hora de fazer festas como o Carnaval, Réveillon, de comemorar nas ruas. E agora eu lhe pergunto também se é hora de tirar a máscara que estamos tão já habituados a utilizar para nos proteger do novo coronavírus. Lhe pergunto isso porque em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, houve um decreto municipal já suspenso que retirava a obrigatoriedade do uso da máscara. Também já temos o próprio ministro da Saúde falando que o Ministério da Saúde avalia também a retirada dessa proteção de uma forma gradual. É um momento, doutor, quando é a hora que poderemos tirar a máscara? Há algum risco em não utilizá-la? Olha, a gente sempre falou que a gente tem que estar sempre ligado na ciência e fazer as nossas medidas, tanto as intervenções, né, de uso de máscara e tal, e agora também as intervenções que vão retirar todas essas coisas que a gente passou a integrar na nossa rotina do dia a dia, baseado na ciência, nas evidências. E a gente já tem bastante evidência de que, nesse momento, se você tiver em cidades onde haja uma alta cobertura vacinal e uma redução importante do número da transmissão de casos, né, a retirada da máscara em ambiente externo é seguro. Hoje, a maior parte dos países europeus, aliás, todos os países europeus hoje, já não usam, não recomendam mais a utilização da máscara em ambiente externo. Mesmo países com vacinação gerando em torno de 60%, 70% de cobertura vacinal, que é o que a gente já vive em algumas cidades. As capitais já estão atingindo mais ou menos isso. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, todas elas estão com índices de cobertura de vacinação completa chegando a entre 50% e 60%. E com uma queda importante da transmissão. O ambiente externo é um ambiente ventilado, com vento, sol, onde o risco de transmissão, mesmo da variante Delta, que é uma variante altamente transmissível, é bem mais baixo do que no ambiente fechado. Então, para o ambiente externo, a gente já tem hoje dados, evidências científicas de que é seguro nessa situação de se retirar a máscara. Mas é diferente, por exemplo, do que aconteceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A cobertura vacinal no município é muito baixa, em torno de 30%, abaixo, inclusive, da média nacional, e a recomendação da prefeitura foi retirada de máscara em ambiente externo e nos ambientes fechados, onde aí sim o risco de transmissão é muito maior. Então, assim, esse é uma situação em que realmente não há justificativa para se tomar esse tipo de medida. Você precisa ter os indicadores de vacinação adequados, redução de transmissão e, nesse momento, a retirada da obrigatoriedade no ambiente externo. E lembrando que quando houver essa autorização, isso não significa uma proibição. Pessoas que se sentirem mais seguras de continuarem utilizando a máscara vão poder utilizar essa máscara. Só o que a gente está dizendo é que, para aquelas pessoas que não querem utilizar a máscara no ambiente externo, eu estou colocando que, neste momento, essa é uma situação de segurança. Ela pode não usar a máscara. Mas, em algumas situações, por exemplo, em locais onde haja uma aglomeração muito grande de pessoas, mesmo em ambiente externo, ou pessoas que são muito frágeis, pacientes muito idosos, já com comorbidades importantes, onde o risco de uma infecção, que para outras pessoas poderia ser leve, sem consequências, para essas pessoas seria uma infecção grave, eu recomendaria que continuassem, durante algum tempo ainda, utilizando máscara, mesmo no ambiente externo, mesmo ela não sendo mais obrigatória, uma decisão pessoal, né, de preservação da saúde daquela pessoa. Eu trago mais um ponto, doutor. O ministro da Saúde se disse absolutamente contrário a leis que obrigam o uso da máscara e a exigência do passaporte de vacinação. O passaporte de vacinação é utilizado por muitos locais
para garantir a segurança do público que frequenta aquele local. Por exemplo, um restaurante, entramos no ponto da máscara em ambientes internos. Garantir o passaporte da vacinação, a utilização desse passaporte, garante segurança para quem frequenta o local e até maior segurança para retirar a máscara em ambientes internos? Sim, a gente já sabe que a pessoa vacinada, ela tem um menor risco de transmissão, ela se infecta. Ela pode se infectar, às vezes até de forma assintomática ou até de forma sintomática leve, mas ela tem um risco menor de transmissão, um tempo menor de transmissão. Então, quando eu tenho um ambiente com todos vacinados, ou ali, né, pela obrigatoriedade da apresentação do comprovante vacinal, eu tenho um ambiente onde o risco de circulação viral é bem menor. É muito menos provável que eu tenha uma pessoa infectada ali, porque o risco dessa pessoa se infectar é muito menor do que uma pessoa não vacinada, e mesmo se ela estiver infectada, o risco de transmissão também é menor. Então, o passaporte vacinal, ele garante a segurança dentro desses locais fechados de que eu tenho um menor risco de circulação do vírus ali, das pessoas se infectarem. É claro que não existe nenhuma segurança 100%, né? Mas isso aumenta a segurança dentro desses locais onde são exigidos os passaportes vacinais ou os comprovantes de vacinação. Doutor, durante a nossa conversa, o senhor trouxe exemplos internacionais no que se refere à vacinação, à flexibilização de medidas restritivas. Eu cito aqui 2 exemplos: Israel e Estados Unidos, países que avançaram na imunização da população e que adotaram medidas mais flexíveis de distanciamento, flexibilizaram protocolos sanitários. Porém, tiveram que voltar atrás. Por exemplo, os Estados Unidos. Alguns estados tiraram a obrigatoriedade da máscara, depois tiveram que voltar a adotá-la. O que esses países nos ensinam? O Brasil corre o risco de cometer algum erro que eles também cometeram? A primeira questão é que a saída, os critérios de saída das medidas restritivas, incluindo aí o uso de máscara, distanciamento, todas as medidas que foram implementadas, está sendo muito mais difícil do que a entrada. Você tem vários modelos em cada país, né, em países diferentes, de saída. Uns mais lentos, outros mais rápidos. E em todos eles há críticas. Há críticas para quem demorou muito, há críticas para quem foi rápido demais, né, porque essa saída, ela também está sendo construída, o conhecimento, a evidência ainda também está sendo construído como foi construída a entrada, né, a utilização de máscaras. Lembrando que em março do ano passado a gente dizia que não havia necessidade de usar máscara e depois, rapidamente, a gente teve as evidências todas mostrando que a transmissão era importante por via aérea e que a máscara é importante para ser utilizada mesmo fora do ambiente hospitalar. Esses exemplos que você usou de Israel e dos Estados Unidos são exemplos muito interessantes porque eles são um pouco diferentes do que a gente tem, por exemplo, no Brasil. Estados Unidos a gente sabe, né? Tem estados onde a cobertura vacinal ela é menor do que, por exemplo, a que a gente tem aqui no Brasil. Estados com cobertura vacinal abaixo de 30%, né? Populações que vivem todas juntas, não vacinadas, frequentam os mesmos locais, escolas, inclusive professores não vacinados, igrejas, todos não vacinados, às vezes até o pastor da igreja não é vacinado. Então, assim, há uma transmissão, é como se aquela comunidade tivesse uma caixa de ressonância do vírus transmitindo ali, porque você não tem nenhum bloqueio vacinal ali, porque você não tem uma cobertura vacinal adequada. Em Israel, isso também acontece. Israel avançou muito rápido na vacinação da sua população, chegou aí em torno de 60%, 70%, 60% mais ou menos da população vacinada, mas ele tem ainda uma parte da população, grupos específicos que não se vacinaram. Em Israel, esses grupos específicos são, por motivos diferentes, os ultra-religiosos e a população árabe, que também convivem entre si em ambientes onde todos estão iguais ali, não vacinados, na mesma escola, na mesma sinagoga, na mesma mesquita, onde também você tem essa transmissão. Em Israel, por exemplo, hoje a maior parte, mais de 90% dos pacientes internados são não vacinados. Então, nesse cenário, quando você retira a máscara, você aumenta muito a circulação. É diferente do Brasil. No Brasil, a gente não tem esse movimento anti-vacina. A gente tem visto coberturas vacinais de primeira dose, que é o que está mais avançado, em torno de 90 e poucos % da população elegível, né? Quando a gente pega a população adulta, que acima de 18 anos, mais de 90%, em algumas cidades até 99% de cobertura vacinal. Isso mostrando que a gente não tem esses grupos organizados. A gente tem algumas pessoas que não se vacinaram e que, por estarem convivendo com uma grande maioria vacinada, acabam tendo o que a gente chama de proteção de rebanho. Porque como o vírus não circula naquela população altamente vacinada, ela acaba não se expondo ao vírus porque
não tenha o contato com outras pessoas infectadas que possam estar transmitindo para ela. Então são situações diferentes e a gente, felizmente, aqui no Brasil não tem essa cultura antivacinal, muito pelo contrário, a gente tem uma cultura altamente propensa a se vacinar. O Brasil sempre foi um país com altas coberturas vacinais, com um programa de vacinação, Programa Nacional de Imunização sendo premiado, né, e um dos mais elogiados do mundo. Então acho que isso talvez possa diferenciar um pouquinho o Brasil desses outros países. Mas, claro, a gente vai ter que implementar essas medidas, né, e avaliar os seus riscos, os seus benefícios, avaliar os impactos e depois rever o que a gente vai avançar ou o que a gente vai ter que talvez retroceder. É o que vamos acompanhar, doutor. E é sempre bom contar com a sua ajuda. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Item Mais. Eu que agradeço, Carol. Estou à disposição. Sempre que precisar, a gente pode conversar. Sempre reforçando, cuide-se, use a máscara, vacine-se contra a Covid-19. Assim a gente encerra mais um episódio. Amanhã tem mais. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller e Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Adriana Sanches. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.